noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora vocês estão assistindo isso, mas espero que vocês estejam assistindo esta aula. Sejam todos muito bem-vindos à nossa NET Film. Turma, essa é a aula para o pessoal do segundo ano. Essa será a nossa quinta aula do primeiro bimestre, certo? Estou disponibilizando agora. Quem quiser assistir já com antecedência e fazer a atividade como ela estará proposta, ótimo. Quem estiver assistindo no dia, ótimo também. Quem estiver assistindo depois, cascudozinho, e olha quem está observando vocês aqui. Depois não reclamem as filas baixas por conseguir nas notas. Certo? Turma, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre como vencer um debate sem ter razão. É possível? Sim, é possível. E muita gente vence debate sem ter razão. E muitas vezes vence sobre a gente, em cima da gente. Fala coisas que a gente que parecem verdadeiras para a gente e a gente vai lá e diz: ok, você está certo, eu estou errado. Essa pessoa vence a discussão, o debate, sem ter qualquer razão. Portanto, a aula de hoje não é para ensiná-los a ganhar debate sem ter razão, mas para perceber quando alguém estiver usando essas técnicas aqui para ganhar discussão sem ter qualquer razão para ganhar discussão. Certo? Então, vamos lá. A gente ganha uma discussão sem ter razão usando falácias. E o que é uma falácia? É de origem do latim, significa enganar. Quando a gente engana os outros. E como é que a gente engana os outros? A gente tem que fazer com que um raciocínio errado pareça verdadeiro. Que ele aparenta ser verdadeiro. Um raciocínio errado intencionalmente. Ou seja, eu sei que o raciocínio está errado, mas mesmo assim eu irei lançá-lo, porque eu tenho a certeza que você não irá perceber o erro. Se você não irá perceber o erro, você irá aceitá-lo. Portanto, uma falácia não é quando eu me engano ao estar dando alguma informação do nada. Falácia é quando eu sei que esse dado, essa informação, esse argumento está errado, é ilógico, mas eu tenho certeza de que o outro não vai perceber esse erro e, portanto, vai aceitar aquilo que eu estou dizendo. Dito que é falácia, vamos aos exemplos de falácia. Existem trocentas mil falácias diferentes. Obviamente que a gente não vai ver todas, não teria como. Vamos ver algumas, certo? Então, primeiro é o argumento de autoridade. Eu quero defender algo, mas quem sou eu? Eu sou o Zé da esquina. E se eu falar que você deve acreditar nisso, que o Zé da esquina defende, você vai dizer, quem é o Zé da esquina? Mas se eu falar que eu defendo isso porque o Papa defende, é outra história. Se você me pergunta, mas por que eu defendo isso? Não sou eu que defendo. É a maior autoridade da Igreja Católica que disse isso. Quem é você para dizer que a maior autoridade da Igreja Católica está errada? Então, o que é o argumento de autoridade? É você se apoderar de uma autoridade ou do que ela falou para defender seu ponto de vista. É quando você usa a própria autoridade, uma autoridade, para defender o seu posicionamento. É quando alguém diz assim, mas não sou eu que estou dizendo. É Einstein, o maior cientista de todos os tempos. Ou ainda quando alguém diz, não sou eu que estou dizendo, é a ciência. E isto é cientificamente comprovado. E você não vai aceitar, você tem que aceitar. É a ciência. Ou está na Bíblia. Então, você usa a autoridade de terceiros para defender o seu ponto de vista. E, às vezes, o terceiro não falou isso. O mesmo que ele tenha falado pode estar errado. Então, esse é o argumento
de autoridade. Que é o argumento contra o homem, ou ad hominem. Alguém diz, vocês dizem para mim, as pessoas devem aprender a viver com o que ganham. Aí eu olho para tu assim e digo, mas tu tá completamente endividado, cara. Quem é tu para falar isso para mim? Tu tá, não só tá completamente endividado, como não faz qualquer esforço para mudar isso. E agora vem dizendo aí que a gente não deve gastar mais do que ganha. Hipócrita. Ele chama de hipócrita. Né? É o sujo querendo falar do mal lavado. Veja, defender que a gente não deve gastar mais do que ganha. Tem algum erro aí? O argumento está errado? O raciocínio está errado? Obviamente que não. Quem gasta mais do que ganha vai ficar endividado. Quem fica endividado vai ter problemas financeiros. E quem tem problema financeiro vai ter dor de cabeça. E quem tem dor de cabeça não vive feliz. Então, o argumento é correto. Eu não tendo como dizer que você está errado, eu ataco você. E você não tem moral para falar isso para mim. Então, o que é o argumento contra o homem? Em vez de a gente provar aquilo que foi dito está errado, você combate a pessoa. Você combate a pessoa e não o argumento. Você vai contra o que a pessoa é e não o que a pessoa disse. Não importa o que ela disse, importa quem é. Uma mulher diz para um grupo de homens: as mulheres deveriam ganhar o mesmo que os homens ganham. Não exerce a mesma função. O homem olha para isso, né, e fala: ora, 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 é claro que tu vai defender isso. Tu é mulher. O que mais tu iria defender se não isso? Mas veja, o que ela falou? Tem algum absurdo? É algum absurdo que uma mulher ganhe a mesma coisa que um homem quando ela exercer a mesma função que ele? Não, o absurdo é o contrário. Quando ela exerce a mesma função e recebe menos por isso. Então, eu não tenho como mostrar que ela está errada, eu ataco a pessoa. Aqui tem outro exemplo do Heidegger, né? Enfim. Então, o que é o argumento contra o homem? Diz que é a favor do debate, mas confunde a argumentação com o ataque pessoal. Então, isso é muito comum. Eu te digo algo lá, quem disse isso? Foi o político lá. Aí tu vai acreditar agora no que o político lá te disse. Ou, tu viu a notícia que saiu? Saiu onde? Ah, na emissora B. Mas, tu vai acreditar que aquela emissora é isso, é aquilo, ela já fez isso, já apoiou aquilo, tu vai acreditar nisso. Então, de vez de a gente discutir a informação, a notícia, o argumento, a gente ataca a pessoa. Isto é uma falácia e bastante comum nos nossos dias atuais. Outra muito comum é a generalização apressada. Essa aqui eu faço, vocês fazem, e todo mundo faz no dia a dia. Às vezes, até de forma inconsciente, né? Então é natural que se tornou para a gente. Exemplo, o que é a generalização apressada? Consiste em chegar a conclusões a partir de um ou poucos fatos. Concluir algo sem ter dados suficientes. Precipitar-se, que nunca se precipitou, que nunca concluiu algo que não poderia concluir. Então, um exemplo aqui bem absurdo, né? Tinha dois médicos e eles não souberam o que eu tinha. Qual é a conclusão? A medicina não funciona. Os médicos de hoje em dia não prestam. Eu fui a dois e nenhum resolveu o meu problema. Logo, nenhum presta. Um exemplo mais simples do nosso dia a dia. Um professor entra na sala de aula de vocês, a aula é horrível. Alguns de vocês concluem, aquele professor é horrível. Eu entro na sala de aula e a aula é maravilhosa, a primeira aula. Como foi?
a turma de você. E como essa turma é excelente. Ora, eu tenho dados suficientes para isso? Obviamente que não. Não vai ser por uma, duas ou três aulas que eu posso dizer que essa turma é boa ou essa turma é ruim. Será pelo decorrer do ano, do ano letivo. Mas a gente se precipita, e isso é uma falácia, certo? Concluir algo sem ter dados suficientes para isso. Falácia do acidente. Quando se aplica uma regra geral em circunstâncias particulares e acidentais, e que seria inaplicável. Quando você não observa os casos particulares, você observa o caso geral. É quando você é literal, é o que a lei diz isso, é isso, e ponto final. Eu não quero saber desse caso específico. Esse caso específico está indo contra a lei, está indo contra a lei. Problema seu. Então, pessoas que julgam a partir da letra fria da lei, ignorando as circunstâncias particulares. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Está lá, você está indo no shopping, você é segurança de um shopping, tem lá, na entrada do shopping, proibida a entrada de cachorro. Se você é literal, o que você entende aí? Que cachorro não pode entrar no shopping. Aí chega uma pessoa com deficiência visual, que anda com seu labrador, que, que o auxilia a caminhar, sem tropeçar, a guiá-lo, né, pelo fora de casa. O segurança vai dizer o quê? Não pode entrar. Proibida a entrada de cachorro. Então, ele não observa o caso particular, ele observa o caso geral. O caso geral é que você não pode pegar seu cachorrinho lá e passear no shopping para distrair seu cachorro. Ou porque você não quer que quem, sei lá. Não. Então, uma forma de burlar isso é para essa pessoa, né, que vai no caso geral. Se você chegar assim, então, você poderia entrar no shopping? Em tese, ele deveria deixar, já que ele está indo pela letra fria da lei. Mas, obviamente, que isso é um absurdo. Né, que não poderia deixar entrar corvo, urso ou qualquer outro animal de grande porte. Certo? Então, isso é a falácia do bastante, quando você observa o caso geral e não os casos particulares. Cada caso é um caso. Você não pode se atentar à letra fria da lei. Certo? Pergunta complexa. Já adianto para vocês, sim, eu já disse, ó, se for qualquer dúvida no decorrer dessas falácias anteriores, vocês já vão anotando para me fazer durante a aula, certo? Porque se vocês não anotarem, vocês vão esquecer. Muito bem. Então, já vão anotando aí. Pergunta complexa. Não é, já adianto, uma pergunta difícil de entender. Olha o exemplo de uma pergunta complexa. Tu é um ateu imoral ou uma pessoa boa? Me responde. Tu é um ateu imoral ou uma pessoa boa? Obviamente que a gente vai dizer o quê? Eu sou uma pessoa boa. Ora, eu vou dizer que eu não sou uma pessoa boa? Claro que eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Então veja que esta é uma pergunta que não é difícil de entender. Você é um ateu moral, ou seja, você é uma pessoa que não acredita em Deus, portanto, não tem princípios morais, ou você é uma pessoa boa? Fácil de entender. Uma outra pergunta complexa. Você é um ateu esclarecido, ou seja, inteligente, sábio, ou é um religioso alienado, religioso burro, preguiçoso, que que não quer enxergar os fatos? Uma pergunta simples também de entender. Mas por que isso é um exemplo, são exemplos de pergunta complexa, da falácia da pergunta complexa? Porque ela está pressupondo algo que a gente não sabe se é verdade. Ela está contrapondo duas coisas que não são contrárias. Você é um ateu imoral, pessoa boa. Significa que todo ateu é imoral? Não. Significa que toda pessoa boa não é ateia? Não. Está de baixo. Todo ateu é esclarecido? Obviamente que não. Todo religioso é alienado? Obviamente que não. Então não é o fato de você dizer eu sou uma pessoa boa que você que,
que não é bom, é alienado, é imoral. Se eu passo para você aqui, você é um ateu esclarecido, um religioso qualificado, que você diz, sou um ateu esclarecido, você automaticamente está dizendo que os religiosos são alienados. Então, muito cuidado quando você for responder uma pergunta de pronto assim. Né? Isso é muito usado na hora da defesa, né? No julgamento, nos tribunais. Alguém está sendo acusado, por exemplo, de, sei lá, de atropelar alguém embriagado, né? Bebeu e lá na hora do julgamento, o promotor pergunta para o réu, para o acusado. Naquela noite, você saiu para beber, melhor, minutinho. Se o promotor diz assim, naquela noite, você bebeu antes de pegar o carro e dirigir em alta velocidade. Aí você precipitado, né? Aquela noite não. Já foi. Se naquela noite não, significa que em outras, sim. E se em outras, sim, é possivelmente naquela também. Então veja, muito cuidado quando a gente vai responder uma pergunta de forma precipitada, porque a gente pode estar dando uma informação que a gente não sabe se é verdadeira para uma outra pessoa, e essa pessoa pode usar essa informação contra nós. Então a pergunta complexa é: pressupõe existir uma verdade que a gente não sabe se existe. Eu não sei se existe a verdade entre ser ateu, ser moral, ou pessoas boas não serem ateus. Não sei se falácia da conclusão irrelevante da ignorância. Então a gente desvia da questão principal, desviar do problema principal. É o Neo do Matrix aqui, ó. Desvia. Qual é o problema principal? É esse? Desvia, já que não tem como mostrar que essa coisa está errada, né? Você está errado, ponto final. Então a gente vai desviar o foco agora. Isso é muito usado também pelos advogados, né? Então você está sendo acusado de um crime lá, de esfaquear alguém. E tem uma câmera que filmou você esfaqueando alguém. Ora, é inegável que você esfaqueou alguém por cima de alguém. Então, não tendo mais como negar isso, você vai desviar, vai apontar para coisas que são irrelevantes, mas que podem te salvar ou diminuir tua pena lá no julgamento. Por exemplo, ele matou? Matou. Mas ele é um excelente pai, excelente filho, um excelente esposo, um excelente funcionário da empresa. Ele tem casa própria, nunca cometeu um crime antes desse. Além do mais, ele ainda faz doações para ONGs de animais de rua. Essa é uma pessoa muito boa que fez isso, por isso, por aqui, por ali. Não tem como mais negar que o meu cliente não cometeu o crime. Eu vou tentar desviar desse foco principal para temas irrelevantes que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, ser um bom pai, ser um bom filho, não saber ter mandado alguém. Matou alguém tem que pagar. O momento será: quais as opções abaixo não representam uma falácia? Quais as opções abaixo não é uma falácia? Quando eu discordo da minha tia, ela fica triste. Logo é errado fazê-lo, logo é errado deixar minha tia triste, discordar dela. Não é errado. Sempre que meu amigo tenta me refutar, falar que estou errado, eu me altero e abandono o local. Isto acontece porque eu estou na razão. Ora, o astrólogo do YouTube, além de mostrar que o outro está errado, ainda mostra o quanto é ridículo a tal crença defendida. Eu não só mostro que está errado, eu mostro que sua crença é ridícula. A gravidade não pode estar errada. Afinal, olha quanta gente acredita nela. Como é que pode estar errado? Ou seja, tanta gente acredita. E letra E, todas as alternativas acima são falaciosas, são falácias. Dá pausa e responde aí. Eu já vou aqui, eu não vou perder tempo, né? A aula não ficar muito longa.
vocês não ficarem reclamando que a aula é longa. A alternativa correta é a letra E de exato. Todas são falácias. E são elas que a gente vai ver agora de forma bem breve. Outro tipo de falácia é o apelo emotivo, como por exemplo lá a alternativa A, né? Diz uma namorada para o namorado: ficaria muito triste se você não fosse comigo. Aí derramou a lágrima assim. Então você vai, né? Porque o namorado disse que não podia, porque tinha que trabalhar, porque tinha que estudar, porque tinha que sair, ajudar sua mãe. Mas depois de uma lágrima, que ficaria triste, que é um namorado que não vai. Também são um apelo emotivo, quando você apela para a emoção. Muito cuidado, que isso é muito comum. Muitos políticos, a maioria, fazem isso. A maioria faz isso, né? A maioria apela para o emocional. Não vote naquele candidato, porque se votar naquele candidato, vai acontecer isso, o Brasil vai virar isso, vai virar aquilo, apelando para a emoção. Complexo do povo xadrezista. E tá, então eu dou um exemplo aqui porque povo xadrez. Estamos jogando xadrez, eu e você. 3 horas depois eu estou prestes a perder o jogo. O que é que eu faço para não perder? Bagunço o jogo lá, viro as costas e vou embora. E digo: você não ganhou de mim. Eu não tendo mais como eu ganhar, eu tomo tudo lá, a situação, viro as costas e vou embora. E ainda canto vitória. Passou 3 horas e não ganhou de mim. E disse que sabe jogar. Do espantalho. O que é o espantalho? Aquele ser que parece um ser humano lá, feito de palha, para espantar os pássaros lá, na lavoura, né? Então é de você ridicularizar uma situação para tornar aquilo ali inaceitável, de tão absurda que é. Então, alguém que acredita no Big Bang, né? Que é Big Bang? Literalmente significa grande explosão. Então, eu não acredito no Big Bang e dele. Ele acredita que o mundo nasceu de uma explosão de uma bomba. Ele acredita que o mundo nasceu da explosão de uma bomba. A bomba explodiu, surgiu o universo. Olha como absurdo é quando a gente transforma o Big Bang nessa frase. Ele acredita que o mundo nasceu da explosão de uma bomba. Isso é muito fantástico. Eu não tenho como refutar as teses do Big Bang. Eu ridicularizo tentando mostrar que ela é ridícula, de alguma forma. Ou, por exemplo, né? A parte da religião. Diz lá que a gente nasceu do barro, o homem foi forjado do barro, surgiu do barro. Então alguém pode dizer assim, apontar para um tio, um bebedor de barro, daquele assim, já está com religioso. Esse é teu tio ou teu avô. Já que eu fiz informação espontânea. Por fim, o apelo ao povo. Como está dizendo bem claro, a gente defende algo, diz que algo é verdadeiro porque muita gente acredita. Exemplo, o cristianismo é religião verdadeira. Não é possível que milhões de pessoas estejam erradas. Ora, lá no exemplo foi da gravidade, a gravidade está errada. Olha que a gente acredita nela. Tá? Não é pelo fato de ter muita gente acreditando que aquilo se torna verdade. Aquilo pode ser verdade, mesmo que ninguém acredite. Não é o fato de ter gente acreditando que aquilo se torna verdade. Porque a gente acreditou por muito tempo que a Terra era o centro do universo. Nem tudo isso era verdade. Certo? Pesquisem também aí se o cristianismo é a religião mais popular, com mais adeptos do mundo, né? Porque parece que não. Parece que não. A outra que seria verdadeira, não sei. Turma, para encerrar a atividade de vocês, elabore pelo menos 4 argumentos falaciosos diferentes. No caderno vai valer filhos, né? Filhos que vale pontos, que vale nota, que vale aprovação. Então, exemplo, você vai botar o seguinte exemplo lá no seu caderno. Como assim, Fernanda? Não sou eu que estou dizendo. Foi o pastor que falou. Você tem que acreditar. Isso é uma falácia. Que tipo de falácia é? O argumento de autoridade. Tá? Recorrer à autoridade do pastor para que a pessoa acredite no que Fernanda está dizendo. Ou um outro exemplo. Vem cá, Renato. Você assim não é mal intencionado. É de uma falácia. Que falácia é essa? Pergunta complexa. Então, eu quero que vocês elaborem 4
falácias diferentes, porque eu irei chamá-los, alguns aqui na frente, e alguém vai chegar aqui, vai chegar na frente da sala de aula e vai fazer a seguinte, vai anunciar a seguinte falácia. Vem cá, Renato, você é burro assim ou é mal intencionado? E a turma vai tentar descobrir que tipo de falácia é. Se é uma grande autoridade, se é complexo, se é um apelo emocional, se é do espantalho, se é da pergunta irrelevante, enfim. Essa é a atividade. Elabora em quadro e na próxima aula, né, eu vou avisar vocês presencialmente quando será essa aula e a gente irá fazer essa atividade só de aula. Vai ser interessante. Tchau, e como o Sócrates costuma dizer, que a filosofia esteja conosco. Tchau e até a próxima aula.